A noite já havia se instalado por completo no hospital psiquiátrico, e as únicas fontes de luz eram as lâmpadas de emergência que piscavam fracamente, refletindo sombras longas e distorcidas nos corredores desolados. Eu, como enfermeiro noturno, estava acostumado àquele cenário sombrio e silencioso, mas naquele momento, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu sempre soubera que o hospital tinha seus segredos, mas nunca imaginei que eles se revelariam de maneira tão assustadora. Meu nome é Daniel, e trabalho como enfermeiro há quase 5 anos aqui. O hospital psiquiátrico, localizado em uma área afastada da cidade, tem uma longa história de pacientes difíceis e comportamentos instáveis. A maioria dos médicos e enfermeiros evita o andar superior, onde os pacientes mais violentos e os casos mais complexos são tratados. Sempre fui um trabalhador dedicado, disposto a enfrentar o medo e a estranheza que esse lugar transmite. Mas naquela noite, algo parecia profundamente errado. Eu estava sozinho naquela parte do hospital. Era um turno tranquilo, mas o silêncio opressor me incomodava. Eu passava pelos quartos dos pacientes, ouvindo o som de um ventilador quebrado zumbindo e as respiratórias inconstantes dos doentes. De vez em quando, um grito abafado ecoava do andar de cima, mas eu já estava acostumado. Para mim, isso fazia parte da rotina. Até que uma porta se fechou com um estrondo, mais forte do que o habitual. Era o quarto 312, que estava vazio há semanas. Ou assim eu acreditava. A porta estava trancada, mas de alguma forma, parecia ter sido fechada por alguém, ou algo, que não estava ali antes. Meus passos ecoavam no corredor vazio enquanto me aproximava da porta. A luz tremeluzia, lançando sombras que dançavam nas paredes como se o lugar tivesse vida própria. Respirei fundo, tentando acalmar minha mente. Talvez fosse apenas o cansaço. Eu estava trabalhando há mais de 12 horas, depois de ter ficado o dia inteiro com outros pacientes, tratando de suas medicações, trocando curativos e mantendo a ordem do local. Mas havia algo naquele momento que não conseguia ignorar. Algo que estava me puxando em direção ao quarto 312, como se a porta estivesse me chamando, esperando para me revelar algo. Parei em frente à porta, hesitante. O som das minhas mãos tremendo com o controle da chave na fechadura foi quase ensurdecedor. Quando finalmente abri a porta, um arrepio percorreu minha espinha. O quarto estava vazio, mas não de uma maneira normal. As paredes estavam cobertas por marcas de arranhões profundos, como se algo, ou alguém, tivesse tentado escapar. O ar estava espesso e pesado, e o cheiro de mofo e desinfetante se misturava com um odor mais estranho, algo indefinido, como metal. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som que ouvira. Nada parecia fora do lugar, exceto por uma coisa. No centro do quarto, uma cadeira estava virada para a janela, e na parede oposta, uma figura estava desenhada, algo que parecia um rosto, mas de uma forma distorcida, quase grotesca. Não sabia se minha mente estava começando a falhar de cansaço ou se o lugar realmente estava tentando me enganar. Olhei para a janela, mas as cortinas estavam fechadas, ocultando o que havia do lado de fora. Um outro estalo, mais forte, mais nítido dessa vez, veio de dentro do quarto. Olhei rapidamente para a cadeira que agora estava virada para mim, e algo não parecia certo. Foi então que ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo da escuridão do quarto. Ajude-me. Não sabia se era minha mente ou se o som realmente vinha de algum lugar. O sussurro se repetiu, mais uma vez. Ajude-me. Era uma voz feminina, fraca e angustiada. Meu corpo gelou, mas eu ainda me mantinha firme. Eu era um profissional, um enfermeiro, e não iria ceder ao medo. Com a chave ainda em minha mão, fechei a porta devagar e voltei à estação de enfermagem. Tentei ignorar o que tinha acontecido. Meu turno estava longe de terminar, e eu sabia que minha responsabilidade era cuidar dos pacientes. No entanto, a sensação de desconforto se intensificou. O hospital parecia estar me observando, como se cada corredor, cada sala, estivesse esperando para me engolir. Por mais que tentasse me concentrar no trabalho, algo me puxava de volta ao quarto 312. O que estava acontecendo ali? Quem estava tentando me falar?
Eu sabia que a resposta estava em algum lugar nesse hospital. Algo me dizia que, se eu seguisse a sensação de inquietação que tomava conta de mim, talvez finalmente entendesse o que estava realmente acontecendo. Naquela noite, o relógio parecia se arrastar, com os minutos se esticando interminavelmente. A atmosfera do hospital parecia mais densa, carregada, como se o ar em si estivesse saturado de algo desconhecido. Mesmo após fechar a porta do quarto 312, o som do sussurro ainda ressoava em minha mente, como um eco distante que não queria me deixar em paz. Ajude-me. As palavras me perseguiam, cada vez mais insistentes. Para desviar minha mente, tentei focar em outras tarefas. Organizei as medicações, fiz anotações nos registros dos pacientes e até dei uma olhada nas câmeras de segurança para garantir que tudo estava em ordem. Mas a cada clique, a tela do monitor me mostrava os mesmos corredores vazios e os quartos silenciosos. Ou, pelo menos, era isso que parecia. Havia algo estranho nas câmeras. No corredor onde o quarto 312 se encontrava, a imagem da câmera começou a falhar. Primeiro, uma linha horizontal cortou a tela. Depois, as imagens começaram a se distorcer, como se algo interferisse na transmissão. Respirei fundo e mexi no sistema. Mas o que apareceu me fez gelar de medo. Na tela, eu podia ver a porta do quarto 312 abrindo lentamente, como se alguém, ou algo, estivesse tentando sair. Não havia ninguém ali. Eu sabia que a porta estava trancada. O frio que começou a se espalhar pela sala fez meu estômago embrulhar. Mesmo sabendo que o turno estava quase no fim, uma sensação de urgência se apoderou de mim. Algo estava acontecendo ali e eu não conseguia entender. O pior é que parecia estar me chamando, como uma força invisível que me puxava cada vez mais para o centro daquele mistério. Caminhei até a área do corredor, onde o quarto 312 estava localizado, hesitante, mas com a sensação de que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e, à medida que me aproximava, o som dos meus pés no chão parecia se distorcer, ecoando de maneira inquietante. Quando cheguei à porta, ela estava levemente entreaberta. A luz fraca de uma lâmpada de emergência iluminava o interior, mas não havia sinal de ninguém. Com as mãos tremendo, abri a porta com cautela. O cheiro estava ainda mais forte agora, uma mistura de mofo com um algo metálico, um cheiro que me lembrava algo antigo, algo que estava esperando para ser descoberto. Dentro do quarto, a cadeira ainda estava virada para a janela, mas o rosto na parede havia mudado. Não era mais apenas um rosto distorcido. Agora parecia estar se movendo, como se os traços fizessem parte de uma entidade que lentamente tomava forma. Eu me aproximei, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse tocar na parede, a luz da lâmpada piscou e apagou, deixando-me em completa escuridão. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. E então, ouvi algo. Não era mais um sussurro, mas sim um som baixo, como se alguém estivesse respirando pesadamente atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O que havia ali, eu não podia explicar. A sombra na parede se esticava e retorcia, formando uma figura, como se estivesse tentando sair para o mundo real. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Mas uma coisa era certa. Algo tinha se soltado do quarto 312 e estava agora livre para caminhar pelo hospital. Desesperado, corri até a estação de enfermagem e tentei ligar para a recepção. A ligação não passou. O que estava acontecendo comigo? O hospital que antes parecia tão familiar, agora se tornava um labirinto sem fim. Eu já não sabia se era o cansaço que me afetava ou se havia algo realmente errado ali. Mas a sensação de que algo me observava nunca desapareceu. O que quer que tivesse se movido no quarto 312 agora estava em mim. Eu não sabia se era uma presença, um espírito, ou simplesmente o efeito de anos trabalhando no lugar mais sombrio e perturbador que eu já havia conhecido. Mas a sensação de que estava sendo seguido, de que a criatura que havia escapado estava atrás de mim, não me deixava. E isso me consumia lentamente. Isso está acontecendo de verdade? Ou estou apenas imaginando tudo? Essa dúvida me atormentava enquanto eu andava pelos corredores vazios,
cada sombra parecendo se mover, cada som se tornando mais claro, mais próximo. Enquanto eu caminhava pelos corredores do hospital, a sensação de ser seguido só aumentava. O som dos meus passos ecoava, mas o que me incomodava não era o som de meus pés no chão, mas a percepção de que havia algo mais ali, algo que não deveria estar ali. O hospital, aquele lugar que eu conhecia tão bem, agora parecia um labirinto de sombras e segredos. Ao passar por uma das portas, ouvi uma batida fraca. Eu parei instantaneamente, olhando em direção ao som. Nada. Não havia ninguém no corredor. A luz fraca piscava acima, mas o ambiente estava quieto demais, opressor demais. Tentei convencer minha mente de que era apenas minha imaginação, mas a tensão no ar não podia ser ignorada. Como se a própria estrutura do hospital estivesse viva e estivesse observando cada movimento meu. Continuei meu caminho até a enfermaria, onde as câmeras de segurança deveriam me proporcionar algum consolo. A estação estava vazia. O monitor exibia imagens dos corredores vazios e dos quartos desocupados. Mas então algo chamou minha atenção. A tela da câmera que mostrava o quarto 312 começou a falhar de novo, como se estivesse sendo manipulada por uma força invisível. As imagens se distorciam, cortando de maneira brusca, até que, finalmente, uma imagem clara apareceu. Uma figura alta e encapuzada, parada diante da janela do quarto 312. Eu congelei. O rosto da figura estava coberto por uma sombra impenetrável, mas não havia dúvida de que ela estava ali. Era impossível alguém ter entrado ali sem que eu percebesse. O pânico começou a tomar conta de mim. Não havia explicação lógica para aquilo, e ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia ignorar. Com as mãos tremendo, peguei o rádio e tentei fazer contato com a recepção, mas a linha estava cortada. A tensão no meu corpo era insuportável. Algo estava acontecendo e eu não sabia como reagir. Decidi voltar ao quarto 312, não mais pelo impulso de resolver o que estava acontecendo, mas porque, de alguma forma, sabia que tinha que enfrentar aquilo. Eu estava preso naquele pesadelo, e fugir não parecia ser uma opção. A ideia de que algo, ou alguém, me vigiava me fez voltar a andar, embora minha mente gritasse para eu parar. Ao chegar à porta, ela estava aberta novamente, como se me chamasse. A escuridão do quarto era profunda, mas as sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. A cadeira ainda estava virada para a janela, mas o ambiente estava mais pesado do que antes. Eu entrei, hesitante, e a porta se fechou atrás de mim com um estrondo que ecoou no silêncio. O frio aumentou de repente, fazendo meus pelos se arrepiar. Eu sabia que havia algo esperando por mim ali. Algo que tinha tomado forma dentro do quarto 312 e que agora estava pronto para me confrontar. Uma sensação de pressentimento me envolveu completamente. Foi quando, de repente, a figura que eu vira na câmera apareceu diante de mim, saindo das sombras, como se tivesse materializado do nada. O que eu sentia não era medo imediato, mas uma onda de desespero crescente. Eu tentei gritar, mas a voz falhou. A figura avançava, sem pressa, como se estivesse me observando, estudando cada movimento meu. O ar parecia pesado, e eu quase não conseguia respirar. Meus pés estavam grudados no chão e, por um momento, pensei que meus músculos não responderiam. Não sabia se estava vendo uma aparição ou se minha mente havia simplesmente sucumbido à pressão do ambiente. A figura parou a poucos metros de mim, seu capô obscurecendo totalmente seu rosto. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ela falou. Uma voz fraca, quase inaudível, mas claramente reconhecível. Você não deveria estar aqui. Eu congelei, o medo agora me paralisando completamente. As palavras se espalhavam pela sala, reverberando em minha mente de uma forma que me deixava completamente perdido, como se a própria realidade estivesse se distorcendo ao meu redor. Com um esforço tremendo, finalmente consegui me mover, quase tropeçando para trás. A figura começou a caminhar na minha direção, mas o que me surpreendeu foi o que aconteceu em seguida. O quarto parecia encolher ao meu redor. As paredes estavam se aproximando de forma tangível e o ar ficava cada vez mais quente. Eu estava prestes a ser esmagado e por um instante pensei que aquilo fosse o fim. Mas, de alguma forma,
algo dentro de mim me impulsionou a correr. Corri para fora do quarto, sem olhar para trás. O corredor parecia mais longo do que nunca, a sombra se esticando de maneira ameaçadora. Quando finalmente cheguei à enfermaria, a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Eu estava ofegante, meu corpo suado de tanto esforço. O hospital estava em silêncio novamente, mas o que eu acabara de viver não poderia ser explicado. Ainda tremendo, olhei para as câmeras de segurança, esperando ver alguma resposta. Para minha surpresa, a tela estava limpa. As imagens agora mostravam os corredores vazios, sem nenhum sinal da figura que eu tinha visto. Tudo parecia voltar ao normal, mas algo dentro de mim dizia que nada ali era verdadeiramente normal. Nos dias que se seguiram, a sensação de que algo não estava certo nunca me deixou. Eu tentava, de todas as formas, ignorar o que acontecera naquela noite. Mas as imagens da figura encapuzada, sua voz sussurrante e as paredes que pareciam se fechar ao meu redor, tudo isso me assombrava constantemente. Mesmo durante o dia, quando o hospital estava mais movimentado, a tensão que eu sentia no turno da noite se tornava mais insuportável. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez tivesse sido uma alucinação. Eu estava exausto. O cansaço poderia ter causado tudo aquilo. Mas, ao entrar no hospital na noite seguinte, algo estava definitivamente errado. O clima estava pesado e, dessa vez, não era apenas uma sensação. Algo tangível parecia flutuar no ar, tornando cada movimento mais difícil. Naquela noite, fui designado para a enfermaria, um setor aparentemente tranquilo. No entanto, mesmo com a presença de outros funcionários, o hospital parecia vazio, como se uma camada de escuridão tivesse se instalado sobre ele. As luzes piscavam e os sons distantes se tornavam mais pronunciados. Algo estava se movendo entre as sombras. Eu já sabia que não podia ignorar mais. Fui até a sala de observação, onde as câmeras de segurança estavam sendo monitoradas. Quando olhei para o monitor, o que vi me fez o sangue gelar. No canto inferior da tela, o quarto 312 apareceu. Mas, ao contrário das imagens anteriores, havia algo ali. Uma silhueta estava parada em frente à janela. Os traços de uma figura humana, mas desfigurada, distorcida, como se fosse feita de sombra e névoa. Não era a figura que eu havia visto antes, mas a forma ainda assim me era estranha, incompleta e ameaçadora. O pânico se instalou novamente. Tentei comunicar com a recepção e com os outros enfermeiros, mas novamente as linhas estavam cortadas. O silêncio era absoluto, e eu percebi que algo estava começando a se desenrolar dentro de mim. Uma sensação que não era só de medo, mas uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Era como se o hospital fosse uma prisão, e as paredes, os corredores, os quartos, tudo ali me atraía para algo que eu não poderia mais escapar. Decidi voltar ao quarto 312. Mesmo sabendo que deveria manter distância, algo dentro de mim, uma força estranha, me puxava para lá. Quando cheguei à porta, a luz falhou de novo. Desta vez, o quarto estava escuro, mas as sombras dentro dele pareciam mais densas, como se movessem de uma maneira que não deveria ser possível. As cortinas estavam abertas, e lá, em frente à janela, estava a figura de novo. Agora, no entanto, parecia estar mais próxima, mais definida, como se tivesse tomado uma forma humana mais completa. Seus olhos brilharam em um tom espectral, vermelhos como se refletissem alguma luz interna. Eu não sabia o que fazer. A adrenalina me consumia, mas o medo, o pavor de saber que aquilo não era uma ilusão, me paralisava. Eu estava diante de algo que não podia entender. Era um fenômeno sobrenatural ou minha própria sanidade se desintegrando? Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas o ar parecia me prender, como se uma força invisível me segurasse ali, obrigando-me a encarar aquela entidade que estava à minha frente. Foi quando a figura falou. Sua voz era distorcida, como se fosse uma combinação de sussurros, risos e gritos abafados. "Você é parte disso agora", ela disse. A voz parecia sair da própria parede, do próprio hospital. "Você veio aqui para testemunhar, agora você não pode mais sair." Um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia o que aquilo significava,
mas uma verdade perturbadora se instalou em minha mente. O hospital não era apenas um lugar de tratamentos psiquiátricos. Ele era algo muito maior, algo ancestral. Algo que havia sido construído sobre mistérios e segredos sombrios. E eu, de alguma forma, me tornara parte disso, como um peão em um jogo que não entendia. O ambiente ao redor parecia se distorcer ainda mais. As paredes que antes estavam intactas, agora pareciam ondular, como se estivessem vivas, respirando com uma cadência própria. O chão rangia. Os passos de pessoas invisíveis ecoavam em meus ouvidos. Cada respirada que eu dava parecia ecoar no vazio, e eu sentia que estava ficando sem ar. A presença da figura em frente a mim estava mais forte agora. Não era apenas uma entidade, mas uma manifestação de algo muito maior. Algo que já estava ali, à espera. A figura avançou lentamente, seus pés não tocando o chão, flutuando sobre a superfície, como se fosse uma sombra saindo da escuridão. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade, e sua boca, que se abriu para falar mais uma vez, revelou um sorriso grotesco, como se fosse algo que não deveria existir. Eu sabia que, se não fizesse algo, seria consumido por aquilo. Com um esforço, consegui me mover. Eu não podia enfrentar aquela coisa, não agora. Corri pelo corredor, sem olhar para trás, com o coração batendo forte em meu peito. Cada passo parecia me afastar do quarto 312, mas de alguma forma eu sentia que não estava escapando. A presença daquela coisa estava comigo, me seguindo, tornando cada movimento mais difícil. A única coisa que eu sabia naquele momento era que não podia deixar aquele lugar. Não importava o quanto eu quisesse sair, algo me prendia ali, algo que já havia me marcado e que não me deixaria ir tão facilmente. Eu não sabia mais o que fazer. O hospital, que antes eu considerava apenas um lugar de trabalho, havia se tornado uma prisão, e eu era o prisioneiro. O medo, o pavor que antes era uma sensação distante, agora era algo real, algo palpável. E pior, a sensação de que aquilo que me perseguia, aquela presença, estava ficando mais forte, mais próxima, cada vez mais imponente. Eu sentia isso como se ela estivesse se alimentando de meu medo, crescendo a cada passo que eu dava. Naquela noite, eu não consegui mais trabalhar. Meu turno se tornou uma tortura constante. As paredes pareciam sussurrar, os corredores estavam mais estreitos, e o som das lâmpadas fluorescentes parecia ficar mais intenso a cada segundo. Eu tentei ir à sala de descanso, mas até lá, tudo parecia errado. Os outros enfermeiros estavam estranhamente calados, com os olhos vazios, como se estivessem em um estado de transe. Eles não me olhavam, não falavam comigo. O silêncio, como uma camada espessa, me envolvia. Foi quando vi um dos outros enfermeiros, um veterano chamado Hugo, caminhar pelo corredor sem dizer uma palavra, como se estivesse sendo guiado por alguma força invisível. Eu gritei por ele, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos à frente, e seus passos eram lentos, como se ele estivesse em algum tipo de transe. Eu tentei me aproximar, mas algo me deteve. Uma sensação estranha de que não deveria, que algo terrível aconteceria se eu tentasse. Meu corpo estava paralisado, meu coração batendo forte, e a sensação de estar sendo vigiado era cada vez mais intensa. Olhei ao redor, desesperado por uma explicação. O hospital estava em silêncio, mas de uma forma opressiva, como se aguardasse algo. Eu sabia que não era só a minha mente que estava falhando. O hospital estava vivo e ele estava me consumindo. Decidi então que precisava sair. Aquele lugar não era mais seguro para mim. Fui até a saída, mas à medida que me aproximava, percebi algo que fez meu sangue gelar. A porta estava trancada. Não era possível. Eu tinha certeza de que a porta de emergência estava funcionando, mas agora estava selada, como se uma força desconhecida tivesse tomado controle do hospital. A única opção era voltar para os corredores, onde a sensação de que eu estava sendo seguido não me deixava em paz. Corri para a enfermaria, tentando pensar em uma solução. Não sabia se era o cansaço, o medo ou a paranoia me dominando, mas eu já não conseguia mais confiar no que via ou ouvia. Eu estava completamente perdido, tanto fisicamente quanto mentalmente. As sombras pareciam me envolver, e eu sabia que algo estava à espreita.
aguardando o momento certo para me pegar. Quando passei pelo quarto 312, a porta estava aberta. Não me atrevi a entrar, mas a curiosidade me puxava de uma maneira que eu não conseguia explicar. O que eu buscava? Respostas? Eu já sabia que não haveria explicações lógicas para o que estava acontecendo, mas ainda assim, a sensação de que a figura encapuzada poderia me dar algum tipo de verdade me fez me aproximar. Eu entrei no quarto e, imediatamente, um calafrio percorreu meu corpo. O ar estava frio e denso. A figura estava lá, diante da janela, seus olhos vermelhos brilhando de uma forma que parecia consumir tudo ao seu redor. Ela não se moveu, mas sua presença era tão opressiva que parecia preencher todo o espaço. O que eu estava vendo era a manifestação do mal, algo tão antigo e poderoso que não poderia ser combatido por simples mortais. Você não pode sair. A voz distorcida ressoou em minha mente, fazendo meu corpo tremer. Este lugar é seu agora. Você pertence a ele. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tentei correr, mas minhas pernas estavam fracas, como se tivessem sido paralisadas por uma força invisível. Eu não sabia o que fazer. Não havia mais ninguém para ajudar. Eu estava sozinho, completamente sozinho. Foi quando, de repente, algo mudou. O ar pareceu se aquecer e a figura diante de mim desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão. No lugar dela, uma figura mais familiar apareceu. Hugo, o enfermeiro. Ele estava ali, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sem vida. Ele caminhou até mim, com os passos lentos e pesados, como se estivesse preso a algo maior do que ele mesmo. Você tem que entender, Hugo disse, sua voz abafada e mecânica. Este lugar não é o que parece. Ele nos escolhe. Todos que entram aqui, um dia, se tornam parte dele. Eu queria perguntar mais, mas as palavras falharam. Hugo se aproximou ainda mais, e antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ele estendeu a mão e tocou meu ombro. O contato foi gelado, como se ele estivesse tocando minha alma. No instante em que ele me tocou, uma visão horrível se revelou diante de mim. Eu vi os pacientes, todos os que haviam morrido ali, seus rostos distorcidos em uma expressão de terror eterno. Vi o hospital, mas não era o lugar que eu conhecia. Era uma construção de pesadelos, onde os mortos estavam presos, esperando por novos habitantes. Eu estava vendo a verdade, mas não podia fugir. O hospital havia me tomado, e agora eu era parte dele. Hugo, ou o que restava dele, deu um sorriso vazio. Agora, você é um de nós. Meu corpo tremia, mas não havia mais como escapar. Eu já não sabia mais o que era real e o que era o terror do hospital. O medo me consumia, e tudo ao meu redor se distorcia em uma espiral de desespero. Eu não sabia mais o que era real. Tudo ao meu redor parecia uma ilusão, ou pior, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O hospital, antes um local familiar, agora se tornava um labirinto de terror e incerteza. Hugo, o enfermeiro transformado em algo indescritível, parecia me guiar para um destino que eu não queria, mas que agora estava selado. A mão que tocou meu ombro, gelada e pesada, me conectou com uma verdade sombria. Eu não estava mais apenas trabalhando aqui, eu fazia parte disso. A visão dos rostos distorcidos dos antigos pacientes, aqueles que haviam morrido de maneiras inexplicáveis, em condições terríveis, ainda se repetia em minha mente. Eles estavam ali, aprisionados em algum lugar entre o mundo dos vivos e os mortos, suas almas condenadas a viver o terror eterno do hospital. E agora, eu havia sido marcado. Eu não conseguiria mais sair, não importava o quanto eu tentasse. Hugo começou a andar na minha frente, sua expressão vazia e mecânica, como se estivesse sendo controlado por algo além dele mesmo. Cada passo que ele dava parecia ressoar como um aviso para mim. O hospital estava se fechando sobre mim, e eu estava em uma prisão sem paredes, onde o próprio tempo parecia distorcido. O corredor que eu estava atravessando se estendia indefinidamente, e as portas dos quartos se abriam e fechavam sozinhas, como se estivessem vivas, respondendo à minha presença. Você tem que entender. Hugo disse de novo, sua voz agora mais arrastada,
mais profunda. O hospital nos escolhe. Ele se alimenta de nossos medos, de nossas almas. Cada vez que alguém entra aqui, ele toma um pedaço. E um dia, todos nós nos tornamos parte dele. Eu queria gritar, queria sair correndo, mas minhas pernas estavam tão pesadas quanto o concreto. O hospital, de alguma forma, estava me controlando, me impedindo de escapar. Eu não conseguia mais distinguir o que era real. O que Hugo dizia fazia sentido, mas eu não queria acreditar. Eu não queria aceitar que o lugar que eu chamava de trabalho, o lugar onde eu passava todos os meus dias, fosse na verdade um local amaldiçoado, uma prisão para almas perdidas. De repente, as luzes começaram a piscar violentamente, a escuridão tomando conta de tudo à minha volta. Eu senti uma pressão crescente no peito, como se o próprio hospital estivesse tentando me esmagar. Os corredores se estreitaram ainda mais, e as paredes começaram a se contorcer, como se tivessem vida própria. As vozes, aquelas mesmas vozes que eu já ouvira antes, voltaram. Agora eram mais fortes, mais claras, como se todos os pacientes que haviam morrido aqui estivessem se levantando, gritando, implorando por ajuda. E foi então que percebi a verdade. O hospital não queria me matar. Não. O hospital queria me absorver, me consumir por completo, fazer com que eu me tornasse uma parte dele, como os outros que ali estavam presos. E Hugo era a prova viva de que isso era possível. Ele não era mais um enfermeiro. Ele não era mais humano. Ele era uma manifestação do que o hospital faz com aqueles que não podem escapar. Ele era o reflexo do que eu poderia me tornar se não conseguisse sair. Eu gritei, desesperado, tentando resistir. Mas os ecos das vozes, dos gritos e dos sussurros, me envolviam. Cada palavra parecia me puxar mais para dentro do pesadelo. Minha mente começava a se fragmentar e a realidade se dissolvia diante dos meus olhos. O rosto de Hugo se distorceu e eu vi um sorriso grotesco se formar em seu rosto. "Você já está aqui", ele disse, sua voz um zumbido terrível. Não há mais como fugir. Eu não queria acreditar, mas uma força invisível me empurrou para o fundo do hospital. As portas começaram a se abrir sozinhas, e eu sabia que não havia mais volta. O hospital estava me engolindo. Cada passo que eu dava me afastava mais do mundo real. O som de meus passos era abafado por um eco macabro, e as paredes se estreitavam à medida que eu avançava. Foi quando o último corredor apareceu diante de mim. Ao longe, vi uma porta, uma saída, ou pelo menos parecia ser uma saída. Eu corri em direção a ela, desesperado, com as forças que me restavam. Quando cheguei, a porta estava aberta, mas ao atravessá-la, uma sensação ainda mais intensa de pavor tomou conta de mim. Eu estava agora diante de uma sala escura, sem forma, sem limites. Era como se eu tivesse caído em um abismo, e tudo o que eu conhecia estivesse desmoronando ao meu redor. "Você não pode escapar", ouvi uma última vez, a voz de Hugo vindo de todos os lados. "Você é parte disso agora." Quando eu olhei para frente, vi algo que me fez congelar de horror. A figura encapuzada estava ali, diante de mim, mas agora ela não era mais uma entidade disforme. Ela era a verdade do hospital. Ela era o próprio lugar, a energia que sustentava essa prisão eterna. Ela me encarou com olhos vermelhos brilhantes e me disse, em um sussurro profundo, "Bem-vindo." E então tudo ficou escuro. Eu acordei no hospital, mas não era o hospital que eu conhecia. Não havia mais médicos, enfermeiros, nem pacientes. O lugar estava vazio, silencioso. Eu estava sozinho, mas sabia que não estava. Algo observava cada movimento meu, e eu já não era mais o mesmo. O hospital me havia tomado. A escuridão era total. O ar denso, gelado, me envolvia enquanto eu tentava me orientar. A sensação de estar completamente perdido era avassaladora, como se o próprio hospital tivesse se transformado em um ser vivo, uma entidade que se alimentava da minha confusão e do meu medo. Eu estava em algum lugar. Mas onde exatamente? Eu não sabia mais. Olhei ao redor, tentando enxergar algo. Qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que estava acontecendo. O corredor à minha frente parecia interminável. As paredes estavam cobertas de marcas e arranhões profundos, como se os próprios pacientes, ou suas almas, tivessem deixado sua marca ali.
O cheiro de mofo, de carne apodrecida, pairava no ar. O lugar estava morto, mas ao mesmo tempo, ele me observava, me vigiava, me analisava. Eu sabia que não estava sozinho. Com os passos pesados, fui em direção à única porta que estava à vista. Uma porta velha, de madeira, com a tinta descascando, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Ao tocá-la, um calafrio percorreu minha espinha, mas ainda assim, empurrei a porta. O que encontrei atrás dela não foi uma sala comum, mas uma espécie de sala de observação, como as que eu usava para monitorar os pacientes. No centro da sala, uma mesa estava coberta por papéis amarelados, fotos antigas e registros de pacientes, mas o que mais me chamou a atenção foi uma fotografia. Ela estava virada para baixo, mas a sensação de que ela me chamava era quase tangível. Com as mãos tremendo, virei a foto. O que vi me fez o sangue gelar. Era uma foto de um grupo de enfermeiros. Entre eles, eu reconheci o rosto de Hugo, mas não só isso. Havia também o meu rosto. Eu estava ali, no meio da foto, com um sorriso que eu não lembrava de ter dado, uma expressão vazia e sem vida. E ao fundo, por trás dos enfermeiros, estava a silhueta de uma figura, uma forma encapuzada que eu não podia ignorar. A foto parecia estar me observando, como se estivesse me acusando de algo. O medo se intensificou, mas uma parte de mim sabia que aquela foto não era só um reflexo do passado. Ela mostrava algo muito mais profundo, algo que eu já havia presenciado, mas que agora se tornava claro. O hospital, o lugar que eu pensava conhecer, estava completamente distorcido. Ele não era apenas um prédio, mas um ser, uma entidade que alimentava-se das pessoas que ali passavam. E eu já estava dentro dele. Em um impulso desesperado, eu virei a mesa e joguei tudo ao chão. O que eu queria, no fundo, era destruir aquele pedaço da realidade que não podia ser desfeito. Mas no momento em que fiz isso, tudo ao meu redor pareceu reagir. As paredes tremeram, o chão rangeram. O hospital, agora mais vivo do que nunca, começou a se reagrupar. A pressão no ar aumentava e a presença da figura encapuzada, mais forte do que nunca, me cercava. "Você nunca vai sair", ela sussurrou, a voz distorcida ressoando em minha mente. "Você já fez parte disso. Você pertence a este lugar." Eu estava em um ponto sem retorno. O hospital, com sua escuridão eterna e suas paredes pulsantes, me havia aprisionado de forma definitiva. Eu não sabia mais se o que via era real ou se eu havia enlouquecido. A figura encapuzada se aproximou de mim, suas mãos invisíveis tocando meu corpo, gelando minha carne. Mas, ao invés de me consumir completamente, algo estranho aconteceu. Eu senti uma leveza. O medo começou a desaparecer, substituído por uma calma que eu não compreendia. Era como se o hospital tivesse me absorvido de tal forma que eu já não fosse mais uma parte de mim mesmo, mas parte dele. Eu agora fazia parte da entidade que o alimentava. A figura, agora mais nítida, me olhou pela última vez. Não era mais uma ameaça. Era uma promessa. "Você é o novo guardião", ela disse com uma calma sobrenatural. "Agora você entende." E então o hospital se silenciou. Não havia mais gritos. Não havia mais vozes. Apenas um silêncio absoluto, como se tudo tivesse se apagado. Eu estava ali, não mais como enfermeiro, mas como uma sombra. A escuridão agora fazia parte de mim, e eu, finalmente, compreendia que minha função ali era apenas uma de tantas. O hospital se alimentava e, em sua essência, estava sempre esperando por novos, por aqueles que não podiam escapar. Eu não sei quanto tempo passou, não sei se sou o único que ficou ou se outros já passaram pelo mesmo que eu, mas sei que o hospital está esperando, como sempre esteve, para receber novos hóspedes. A última coisa que vi foi a porta, que agora se fechava lentamente, com o som do metal rangendo. Quando olhei para dentro, não havia mais um hospital. Não havia mais uma saída. Apenas o vazio. Eu nunca escapei.